Oi pessoal, tudo bem? Eu vou começar a gravar uns vídeos aqui para o canal que tem a ver com alguns casos que eu atendo, tá? Juntando algumas características de funcionamento da mente, para a gente ir entendendo o quanto a mente impacta na nossa vida, tá? O quanto é importante trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a forma que eu interpreto as coisas que me acontecem, ok? Então hoje o caso que eu vou falar para vocês é do autocrítico. É aquela pessoa que ela não perde a oportunidade de se criticar. O tempo todo ela tá se cobrando e se criticando. Nada do que ela faz é bom o suficiente, certo? Então, ela sempre poderia, deveria, o pensamento dela, eu podia ter feito de outro jeito, eu poderia ter feito melhor, eu podia não ter falado tanto, eu poderia ter feito mais rápido. Nunca tá bom. Isso é uma forma que ela aprendeu, tá, gente? A gente aprende a ser dessa forma, geralmente na infância, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, com a família, a nossa criação, as pessoas mais próximas. Então, se eu tenho, às vezes, um pai, uma mãe muito crítico, que me exigiu demais, eu vou aprender a me tratar assim. Geralmente, eu me trato do jeito que eu fui tratado na infância. A infância, ela é o primeiro modelo, a primeira referência de relacionamento. Então, os meus pais ou as pessoas que me criaram, eles apresentam o mundo para nós. Eles ensinam como a gente vai se relacionar. Então, a forma que eu me relaciono com essas primeiras pessoas da minha vida, geralmente vai ser a forma que eu vou me relacionar ao longo de toda a minha vida. Se eu ficar, lógico, no piloto automático. Agora, se eu começar me questionar, observar e falar, gente, será que eu quero continuar me relacionando dessa forma? Até um certo momento na minha vida foi útil, deu certo, mas de repente agora, adulto, eu vou vendo que não tá dando muito certo, que eu gostaria de mudar algumas coisas. E aí entra o autoconhecimento. Eu começar a questionar o porquê que eu faço algumas coisas da forma que eu faço, o porquê que eu penso do jeito que eu penso, e eu vou vendo que isso não me ajuda muito. E aí eu começo a fazer um trabalho de transformar tudo isso, tá? Só que a gente precisa entender que antes disso eu fico num piloto automático ali, me sabotando. Então, o autocrítico, como é a forma que ele se sabota? É isso que eu queria contar para vocês. Todos nós temos uma parte nossa autocrítica, então é importante a gente enxergar, por isso do vídeo, para quem se identificar, enxergar e começar a brecar a hora que vier essa parte autocrítica nossa e começar a fazer diferente, ok? Então, o boicote do autocrítico, como que acontece, né? Ele vai se colocando situações dificílimas para ele atingir, metas inatingíveis, muitas tarefas para um curto espaço de tempo. Então, ele coloca situações bem difíceis de serem alcançadas, que dificilmente alguém alcançaria. Então, o que que acontece na maioria das vezes? Ele não vai alcançar. Ele não vai terminar, ninguém faria, ok? Às vezes eu ouço os pacientes falando a tudo que eles se propõem, eu fico imaginando que quem conseguiria. Só que a pessoa ali não enxerga. Olha que interessante, isso é o piloto automático. Ela não enxerga que ela está se colocando muita coisa para cumprir num pouco espaço de tempo, que as metas são inatingíveis, ou às vezes que as metas não tem nada a ver com a vida dela, não tem nada a ver com o que ela gosta. A pessoa que está dentro ali desse piloto automático da mente, desse boicote, ela não vê tudo isso, tá? Porque é o natural para ela, sempre foi assim. Desde pequena ela funciona assim, ela foi ensinada assim, então ela não vê que isso atrapalha ela, né? Lógico que com o autoconhecimento, uma hora ela pode perceber isso por si só, mas com geralmente a ajuda de um profissional, ou às vezes até num curso, num estudo, alguém pode apontar ali para ela, pode ajudá-la a perceber tudo isso. Então ela fica, né, nesse círculo vicioso
em que ela coloca metas inatingíveis, aí ela não consegue cumprir, aí ela começa a se criticar e ela começa a sentir muito para baixo, muito incapaz. E isso só reforça esse círculo. Então, cada vez mais ela se sente incapaz, porque aí ela quer pôr mais coisas ainda para ela cumprir e ela vai se enrolando nisso. E é tão interessante enxergar isso de fora, né, gente? Porque é bem sofrido para quem tá vivendo isso. Mas para quem tá de fora, a gente enxerga como essas situações vão se repetindo. Uma semana após a outra, ela vai colocando metas e mais metas, objetivos e tarefas, só para reforçar um fracasso. Mas isso é inconsciente, ok? A nossa mente é muito complexa, ela funciona assim, dessa forma, às vezes tão negativa. Tem toda uma explicação, tem a ver com a teoria das crenças limitantes, aos pouquinhos eu vou explicando aqui para vocês. Mas eu quero, a princípio, começar a contar sobre algumas características desse nosso funcionamento. Então, se você está se criticando demais, se você só se põe para baixo, começa a perceber quais são os objetivos que você se propõe ao longo do dia, como você lida com você no trabalho. Você está sempre se propondo coisas muito difíceis, coisas além, sabe, do que seria o ideal. Dá uma analisada nisso, tá? Veja se são tangíveis as metas. Coloca coisa que para você fazer que é possível serem feitas, realizadas. Começa a ser seu melhor amigo nesse sentido. Se ajuda um pouco nisso para que você consiga se sentir capaz, ter esse gostinho de se sentir capaz, porque o autocrítico ele fica repetindo essa sensação de fracasso e ele fica com a autoestima muito baixa. Então, a hora que ele consegue fazer essa transformação, virar essa chavinha de se sentir capaz, começa a cair muitas fichas e ele começa a mudar esses comportamentos tão negativos e ele vai sentindo o gostinho de que é possível fazerem coisas boas, que ele é capaz, que ele tem seu valor. Ok, pessoal? Um beijo!